E aí pessoal, boa noite, beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo aí, agora um vídeo rápido, bem sucinto, para a gente relembrar essa parte de definição de partes de função, pelo menos nesse contexto de diagramas aqui. Vai ser muito importante para a linguagem que a gente usa para definir funções. Existe uma notação para função, uma notação específica. Dificilmente essa notação ela muda de um professor para o outro. As literaturas que a gente tem sobre isso, elas são bem sistematizadas, as linguagens elas não se alteram de um livro ou de um material para outro. E os professores eles são bem, assim, digamos, a forma como é passado esse conteúdo é bem parecida, de cada professor. Então é o seguinte, para a gente definir partes de função, agora é parte de notação especificamente. Você, pelo vídeo passado, já aprendeu o que é uma função, viu algum contexto de aplicação, um exemplo, que vai ajudar bastante. Você viu situações com diagramas em que você identifica uma função ou não, você sabe diferenciar. A gente viu que ele relaciona grandezas nesse caso, né? Então, também é possível ter funções com mais de duas grandezas relacionadas, 3, 4, 5. No nosso dia a dia, no mundo real, isso acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar. E para agora a gente vai seguir com a parte de caracterização de partes da função, né? Digamos assim, domínio, contradomínio e imagem. Pelo diagrama aqui a gente consegue fazer isso, certo? Você consegue, nesse caso, verificar algumas particularidades. Primeiramente, a gente sabe quem é o domínio da função. O domínio da função é todo o conjunto A. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, o domínio dessa função é todo o conjunto A. O domínio é onde estão os valores de x da função. Perceba que a gente pode também definir os valores de x na função como os valores que são independentes, ou o x é a variável independente, digamos assim, do contexto mais geral, né? Logicamente, nós teremos funções futuramente, quando estivermos estudando tipos específicos de função, que vai ter restrição no domínio, vai ser muito comum. Mas, de maneira genérica, nós temos o domínio como sendo o conjunto dos valores, em que os valores de x eles vão ter liberdade para variar aí com toda a liberdade, né? Não vai ter restrição, pelo menos por enquanto. Quando você vai para o contradomínio da função, é todo o conjunto B, é quem vai receber flecha. De maneira geral, quem recebe as flechas, né, de onde saem os números e para onde vai, da relação, da aplicação, é o conjunto B. Então, todo o conjunto B é o domínio da função. Só que tem um porém. No conjunto B, nós temos a ocorrência de, muitas vezes, alguns elementos não receberem relação, eles não fazerem par ordenado com nenhum número que está no conjunto A. Consequentemente, vai sobrar elemento no conjunto B. Quando sobra elemento, a gente tem como separar isso em um conjunto. Então, vai existir um conjunto, um subconjunto que pertence a B. Que conjunto é esse? É o conjunto da imagem de F, que são os elementos que receberam, no caso, flecha. Vocês podem perceber que são esses dois elementos aqui, ó. Então, a imagem seriam esses dois elementos. Se nós tivéssemos, por exemplo, ó, os números 1, 2, 3 e 2, 3, 4 e 5, quem que seria a imagem, no caso da nossa função? Você teria o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, como domínio. Você teria o contradomínio todo mundo, do conjunto B, 2, 3, 4 e 5. E a imagem seria apenas os elementos que receberam, nesse caso, flecha, que receberam relação e que se conectaram com os elementos que estão em A, que seria, no caso, 2 e 3. Então, quem são os elementos que formam a imagem de forma genérica? São os elementos que você vai ver que, de modo que existe um número lá no conjunto A, que é um elemento x, que se conectou com um elemento de B, elemento y. Então, a imagem são os elementos que estão em y, que estão em B, que são os elementos y que estão em B, de modo que vai existir um elemento que está lá no conjunto A, que se conectou com o elemento de B. São todos, resumindo, são todos aqueles elementos que receberam conexão, que receberam relação, que formaram par ordenado com os elementos do conjunto A, que são os elementos x, certo? Então, muito importante essa forma de notar, e a gente vai explorar depois algumas questões, certo?
Então dá um like no vídeo se você gostou e espero ter ajudado e fortalece o canal aí. A gente vai continuar postando os vídeos e nos ajudando, né? Mutuamente. Valeu, galera, foi boa.